Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta depois do carnaval. Quartarolo saiu de Pierrot, eu de Colombina. Imagina, não saímos porcaria nenhuma. E vamos voltar aqui com o Futebol em Rede, que é um programa temático sobre futebol diário, que você vem debater com a gente os principais assuntos do mundo esportivo. Essa dupla aqui, eu sou o Fábio Seródio e Luiz Carlos Quartarolo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo o programa. Vamos ao cumprimento educadíssimo de Luiz Carlos Quartarolo, que já vai antecipar o tema do dia para a gente. Rapaz. Seródio, um abraço a você. É bom final de semana, nós já estamos aí chegando a mais um fim de semana, né? Falta mais uma sexta-feira, um sábado, enfim, muito futebol pela frente. Queria aproveitar, né, Seródio, dando um abraço em todo mundo. Você, se já está inscrito no nosso canal, se inscreva ou peça para alguém se inscrever, espalhe o programa por aí. Você clica lá e se inscreva também. Se você já está inscrito, a gente agradece desde já. Participe, critique, elogie, distribua o programa por aí, espalhe o programa por aí, assim o YouTube vai nos recomendar cada vez mais. Eu queria mandar um abraço para a Mocidade Alegre, campeã do Carnaval em São Paulo, e para a Independente, a Leopoldinense, lá no Rio de Janeiro, né? Imperatriz Leopoldinense. Imperatriz Leopoldinense. Eu confundi imperatrizense com independente. Esquece tudo. Imperatriz Leopoldinense, que é uma escola fantástica também, né? Fez um grande carnaval. A gente não é expert, mas a gente gosta de ver coisa bonita, né, Seródio? Então, parabéns a eles, a todos que fizeram um bom carnaval, e vida que segue, e vamos em frente. O futebol continua, e o futebol traz alegrias e traz lágrimas quando os objetivos não são alcançados. As lágrimas de um pretenso artilheiro, as lágrimas de Hendrick. O homem não faz gol, meu caro Seródio. É um tema interessante, até porque está sendo É, debatido no mundo todo. O Hendrick é um garoto ainda, tem apenas 16 anos de idade. Ele, com 16 anos de idade, é o jogador mais jovem a marcar um gol como profissional com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é um talento, é um talento. No ano passado, ele fez 3 gols pelo time profissional, esse ano, em 10 jogos, nenhum. E aí, Quartarolo, um menino foi substituído na partida contra o Bragantino e foi chorar no banco de reserva. O Abel Freira, o nosso, Abel Ferreira. nosso ombudsman, que ele é o ombudsman da imprensa, diz que o menino merecia um abraço, que ele errou, ele devia ter ido abraçar o menino, mas que o menino vai jogar até os 40 anos e que o menino devia mostrar o sorriso que mostrou quando foi para a Disney. Tá bom, eu entendo. Mas acontece, Quartarolo, que o menino é um pacotinho, Quartarolo. Sabe o que é pacotinho? Rapaz, o que é pacotinho? Com 16 anos ele já está vendido para o Real Madrid. Imagina a cabeça desse menino, Quartarolo. Então, Seródio, você mesmo disse que o mundo está falando sobre ele. Hoje a imprensa espanhola fala, tem declarações do presidente do Real Madrid, que você vai falar mais à frente. Aqui o torcedor acha que ele tem que ser titular absoluto do Palmeiras. Ele é um talento natural, tem um potencial extraordinário. Mas eu acho o seguinte, ele agora é uma coisa, ele é analisado como um jogador extraordinário que ainda não existe. Ele parece aquele cara que é o do mercado futuro, sabe? Quando você vende as coisas que não aconteceram ainda. Ele é o mercado futuro do futebol. Ele pode chegar no Real Madrid e virar um grande craque, que é a nossa expectativa, a nossa esperança, e tomara que vire. O Real Madrid já fez isso com o Vinícius Júnior, pegou. Claramente o Vinícius Júnior evoluiu demais, não dá nem para discutir isso. O próprio Rodrigo, né, que no Santos estava até, na minha opinião, mais à frente que o Vinícius Júnior no começo, também evoluiu. Ou seja, e também a própria idade vai dando responsabilidade e experiência para as pessoas. Eu acho que está se cobrando demais do Hendrick, mas a culpa não é dele, a culpa é da situação que o coloca num patamar onde ele ainda não chegou. Todo mundo está analisando o Hendrick como se já fosse um grande jogador. O mundo fala do Hendrick pelo preço que ele custou, né? Então você fez uma grande aposta em um cara que ainda não virou. Tanto é que no Palmeiras, o principal atacante hoje é o Rony, não é? E o Rony não passa tecnicamente e em termos de qualidade, de habilidade, não passa perto do Hendrick. O Hendrick vai ser mais jogador que o Rony, com certeza, eu acho.
Mas hoje, se você me perguntar, você quer o Rony ou quer o Endrick? Eu quero o Rony. O Dudu, um jogador muito rodado. E outra, né? Ele foi para Disney, ele deu muita risada lá, mas talvez ele olhando para o Abel Ferreira, ele se lembrasse do Pateta, de algum lá, podia rir também. Mas, poxa, sabe, essas analogias são idiotas. Desculpa, Abel Ferreira. Você é inteligente demais para fazer esse tipo de analogia. O garoto chora porque ele é apenas uma criança, Seródio. Essa que é a verdade. É isso que é o problema, é isso que eu fico pensando. Eu lembro de mim quando eu tinha 16 anos de idade, aliás, coincidentemente, com essa faixa etária, eu estava no infantil do Juventus. Eu nem súmula assinei na minha vida, você vê como era ruim. Mas mesmo assim, naquela idade, na empolgação, eu repeti de ano na escola. Esse menino já tem uma vida, ele tem um contrato assinado de 6 anos com o Real Madrid, Cotô. Muita grana. É muita grana, a cabeça dele vai normal que pire, a família dele deve estar pirada, está todo mundo pirado. E aí eu acho que tem um pequeno erro aí. Coincidência ou não, depois da negociação do Palmeiras com o Real Madrid, o menino virou titular de uma hora para outra. E Parece ele que era obrigado, né? tá sendo exposto. Que ele é ótimo jogador, todo mundo já viu ele jogar, ótimo jogador. Tomara vire, que vire um jogador melhor do que o Neymar, melhor do que muitos outros. Tomara, torço para que isso aconteça. Mas Permita-me corrigi-lo, meu caro Serodi. Você não pois merece não. correção, mas você vai entender. Ele não é um ótimo jogador. Ele tem potencial para ser um ótimo jogador. Sim, tem potencial. Mas a realidade dele ainda é de criança. Sim. E aí o senhor Abel Ferreira coloca o moleque como titular do time do Palmeiras. Coincidência ou não, depois da negociação com o Real Madrid. Eu até entendo, para dar mais cancha para ele e tudo mais, mas era natural que viessem as cobranças. Era natural. Você acha que o cara que vai jogar contra um menino desse não vai marcar ele? Vai, Não. Do mesmo jeito. vai. Ele vai dificultar a vida dele. Não vai facilitar para o moleque, porque ele é criança. Pelo contrário, vai encrespar mais ainda. Não sei se foi a medida certa transformá-lo em titular absoluto de uma hora para outra. Eu acho que esse processo poderia ser um pouco mais pensado pelo professor Abel Freira, o ombudsman. Em todo caso, está na mão do Abel. O Abel tem que se consertar isso daí. O Olha, Abel vai ele ter que que. vai treinar. A responsabilidade do menino deixar de sentir o que está sentindo é do Abel Ferreira. Também acho. É do Abel Ferreira. Eu falei Tem com que... você antes do nosso papo aqui. O assunto saiu já do Brasil, foi parar na Espanha. De 4 jornais esportivos, 3 falam do Hendrick. Olha o problema que está sendo causado. Por quê? Porque ele não faz mais gol. E aí foi perguntado ao Florentino Pérez, que é o dono do Real Madrid, e o Florentino Pérez falou o seguinte: o projeto desse Hendrick é o mesmo feito com Vinícius Júnior. Estou lendo o que ele falou. Foi colocado para fazer jogos no Real Madrid Castilha e ir se adaptando ao futebol espanhol. Está descartado emprestá-lo para qualquer time. O Real entende que o Hendrick tem capacidade para jogar no time do Real Madrid, mas vai começar no Real Madrid Castilha. O Real Ou Madrid, que é seja, o dono do moleque, daqui 2, até ele vai para lá, deixa eu ver aqui, é, ele vai 2024, né? em 2000, ele vai para 2025. lá em 2024, quando completar 18 anos. O Real Madrid, que é o dono da pré-da Preciosa, já está avisando que ele não vai para o time titular. Ou seja, o Real Madrid está com mais cuidados do que o próprio Palmeiras, né? Cujo jogador não é mais dele, né? Só por mais um tempo. Mas isso é muito complicado, Serodi, porque, e outra, né? Depende também da personalidade do cara, né? O Vinícius Júnior, mesmo no Flamengo, ele nunca foi titular absoluto do Flamengo. Nunca. Eu não me lembro dele falar assim, Vinícius, ele jogava de vez em quando, começou a aparecer, mas ele não era o principal jogador, ele não era. Então, achei que o Flamengo, embora não fosse aí uma Disney, mas conseguiu fazer um negocinho legal para o lado emocional do Vinícius Júnior. Agora, se cada vez que ele chorar, cada vez que houver uma reclamação, ou cada vez que houver uma pergunta sobre o Hendrick, o Abel também, sabe, vai ter urticária, ele que leve o moleque para treinar, sabe, no Play Center, leve para Disney.
Porque a cobrança é em cima daquilo que ele valeu para o Real Madrid e daquilo que se fala que ele pode produzir. Porque aqui no Brasil, depois que o Pelé apareceu com 16 anos de idade, o Ronaldo apareceu com 16, todo mundo acha que com 16 o cara é craque. Isso é exceção. Pelé era gênio. Ronaldo Fenômeno, gênio. O Edu Ponta Esquerda, gênio. E assim muitos outros. São jogadores muito acima da média que, sabe, se batem com os mais velhos e parecem até mais velhos do que aqueles que eles enfrentam. O Endrick, claramente, emocionalmente, não está aguentando a pressão. É claro que se ele fizer um gol amanhã ou depois, uma decisão de campeonato, isso para ele vai fortificar. Claro, vai Sim. fortalecer demais. Agora, eu acho que estão cobrando o Endrick como se ele já fosse titular do Real Madrid. Outro dia eu vi uma nota de um amigo nosso, escrito assim, né, um texto, Endrick e mais 10 da Copa de 2026. Eu não sei se ele vai virar o jogador que a gente espera até 2026. Tomara, tomara. Mas a gente não sabe. O Vinícius Júnior, por exemplo, eu tenho quase que certeza, e olha bem o que eu falei, quase com certeza, porque o mundo do futebol é dinâmico, quase com certeza eu tenho que ele vai estar na Copa de 2026 como um jogador de destaque. O Rodrigo, muito provavelmente. Outros que estão aparecendo, talvez. Agora, esse menino não chegou nem nessa etapa. O Vinícius tem 22 anos e está agora atingindo a maturidade esportiva, futebolística e se impondo, aliás, com muita personalidade, a tudo que vem acontecendo com ele. A gente não vê isso no Endrick por enquanto. E também não pode cobrar isso do garoto. Aí veio o técnico falar, ele tinha que sorrir como quando ele estava na Disney. Então vai treinar na Disney. Porque se ele botar o cara no campo ou no banco, ele está passando responsabilidade. E ele tem que ser um bom gestor de pessoas, como dizem por aí, né, Seródio? Por isso que eu acho que não foi bem planejado. Estão jogando muita responsabilidade nas costas de uma criança de 16 anos. Aí, por que a comparação com o Vinícius Júnior vale? Que foi mais ou menos na mesma faixa etária a negociação. O Vinícius foi um pouquinho mais velho, 17, quando fez 18, foi para o Real Madrid. Ficou praticamente um ano, ficou 8 meses no Castilha, e só foi ser aproveitado pelo Santiago Solari, que era o técnico na época, praticamente no Mundial de Clubes. Ele entrou no jogo, ficou 15 minutos, fez um gol com 18 anos. Ainda teve o azar de o gol ser dado contra, porque desviou no zagueiro e não foi dado Era para ele. banco, né? Ele Ele era era banco. banco, ele não é jogador para começar jogo. Então, eu acho que as coisas deveriam acontecer, de certa forma, mas com mais naturalidade. Estão forçando demais, o moleque está sentindo. Ô, Abel, você que é o ombudsman da humanidade, presta atenção no serviço, cara. Se esse Nelson. menino não vingar, a culpa é sua, entre outros, né? A culpa é sua. E por falar em culpa, olha o tamanho da responsabilidade. Sabe qual foi a maior venda do futebol brasileiro para o exterior? Qual? Qual? Ele. Neymar, que ninguém viu a Neymar. cor do dinheiro, mas foi a maior venda. Ninguém viu o dinheiro, mas foi a maior venda. O Endrick já é colocado como a segunda maior venda do futebol brasileiro em todos os tempos. O Palmeiras diz que foi por 70 milhões de euros, mas não dá detalhe nenhum. É segredo de Estado. Mas eu fui pesquisar nos jornais da Espanha e descobri o seguinte: o Palmeiras acertou a negociação com o Endrick para o Real Madrid em dezembro do ano passado, 72 milhões de euros, o que dá a bagatela de 408 milhões de reais. 12 milhões de euros dessa negociação são impostos que vão ser pagos, ok? Isso significa que no caixa do Palmeiras vai entrar 60 milhões de euros, sendo que isso aumenta dependendo daquilo que for colocado estipulado como meta para o menino cumprir nos anos de contrato dele. Ele assinou um contrato com renovação automática por 3 anos, ou seja, um moleque, coitadinho, vai chegar com 18 anos na Espanha, vai jogar até os 21 e já tem contrato até os 24. Que É beleza. muita responsabilidade, coitadinho. Não estou falando coitadinho, que é uma criança que precisa ser da Não é mamadeira. pejorativo, né? Não é pejorativo. É porque entendam, vocês, o Quartarolo certamente está entendendo o que eu estou falando. É muita responsabilidade para uma criatura de apenas 16 anos.
Ele não certeza. precisa ir para Disney, o Abel. Ele já está vivendo a fantasia. Verdade. Está na Ilha da Fantasia. É. Está na ilha. Virou um tatu. E o Montalbán é o Abel Ferreira, o Ricardo Montalbán. Olha, mas infelizmente, ou felizmente para ele, o dinheiro é muito, né? Mas aí que tá, né, Celode? Por melhor que seja a cabeça do cara, de uma hora para outra o garoto olha para o espelho e sabe que ele vale milhões. E a família dele também vai usar bastante esse dinheiro, que é muito legal. E eu vejo em vários segmentos acontecer isso, e você também já viu. Jack Coogan foi o garoto que contracenou com Charlie Chaplin. Depois se perdeu. Patrícia Aires, a Pequena Órfã. E tem vários, vários e vários. Crianças que fizeram, o menino lá do Esqueceram de Mim, que fizeram muito sucesso e apareceram como prodígios. Só que a sequência não foi trabalhada ao lado emocional. Eu não estou dizendo que o Endrick não vai acontecer, não é isso. O próprio Neymar, até hoje, Não desculpe a aconteceu. expressão, não, não, não. O Neymar aconteceu como um grande jogador, foi a 3 Copas do Mundo, é um cara que fez gols, jogou bem no Barcelona, mas era para ser mais do que foi, era para ser um jogador muito acima a exemplo de outros. Agora, ele ganhou dinheiro, ele está bem de vida, a família vai ficar bem pro resto da vida. Presumo que ele não está jogando dinheiro fora, nem o papai dele, né? Mas a verdade é a seguinte: claramente ele é um cara que tem problema existencial por causa dessa bolha que foi criada no entorno dele. Ele é aquele menino birrento. E você sabe como é que é, porque é tudo fácil, né? Tá aqui, vamos cuidar. Desde os 10 anos de idade, o Neymar tem um salário maior do que o pai, maior do que qualquer da família e maior do que muito jogador que jogava com ele. Maior até dos técnicos do time de base. É claro que é pelo valor que ele tem como jogador, pelo talento dele, mercê o talento dele. Mas é um problema para ser administrado psicologicamente. É preciso ter muita força interior para enfrentar isso. Parece uma coisa legal, né? O cara tem dinheiro de monte, mas também traz os problemas e o menino parece que está sofrendo as consequências. E a primeira das consequências é ele achar que não está dando o que tinha que dar, ou seja, fazer gol para o Palmeiras, É. porque ele é um jogador que fazia gol. De repente, ele não faz gol. Então, é claro que a cabecinha dele está meio desvirtuada. Desvirtuada não, né, o cara sair para a noite, fazer bobagem. Mas é claro que ele está meio, sabe, fora do foco, porque se não sair um gol logo, é preciso trabalhar a cabecinha dele, que ele é muito jovem. É Se ele uma já está criança, gente. chorando no banco de reserva, está É na uma cara que ele está criança. sentindo o efeito disso. Sim, claro. Está na cara. Como que chamava aquele menino lá que o empresário de Neymar no Corinthians transformou o menino no melhor jogador do mundo lá? Lulinha. Lulinha. O Lulinha É. sumiu, ó. Ganhou dinheiro. Sumiu. Sumiu. E o Jean Eu, Xera? eu acho que aí, E o Jean cara, Xera, que era melhor que o Neymar? então, mas é que sumiu. Por isso que eu Sumiu. acho a responsabilidade do menino chorar ou não é do professor Abel Freira. Ele que tem que cuidar dessa situação. A gestão desse menino no começo do Palmeiras é dele. Não achei e não acho colocar ele como titular definitivo no time do Palmeiras. Agora, uma boa solução. E para Também não. tirar agora vai ser pior ainda, o português. Eu colocaria no ataque do Palmeiras hoje, o Mike chegou a jogar por ali, mas eu colocaria Giovani, que eu acho que está na frente, não é? Ele não vai ser mais jogador que o Endrick. O Endrick deve ser mais jogador que ele. Mas o Giovani está na frente, 18 anos, está jogando bem. Era Giovani, Rony e Dudu, amigo. Não tem. Esse seria o Tá, ataque do tudo bem, Palmeiras. Quartarolo, mas a questão é que o menino está sentindo. É uma criança de Sim, 16 anos. Precisa sim. preservar esse moleque. É a minha opinião. Entendo É a os minha outros. também. Quartarolo, dá um beijo em todo mundo, que dessa vez nós nos excedemos e eu terei que chorar no banco de reservas. Ah, meu Deus do céu! Não chore por mim, Palmeira. Bom, um abraço a todos. O Endrick vai aprender a conviver com tanta situação. Tomara que dê certo e seja realmente um jogador extraordinário.
Um beijo para todos vocês. Amanhã a gente volta. O carnaval passou, está na hora de trabalhar. Vá lá, clique, clique, clique e espalhe o programa por aí, se inscreva e dê likes, dê likes. Um abraço, Seródio. Um beijo para todos vocês, um beijo no coração. Estaremos de volta amanhã, na sexta-feira, e ao longo de toda, agora não tem mais carnaval, todas as semanas estaremos diariamente ao seu lado. Um beijão, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.